O vento quente e úmido, carregado com o cheiro de terra molhada da Mata Atlântica, soprava pelas cercas do quartel. Arthur Montenegro, um general da reserva, observava os galhos das mangueiras balançando violentamente, seus olhos fixos no pátio de formaturas poeirento. Décadas atrás, naquele mesmo pátio, ele inspecionava centenas de soldados com um olhar de aço. Embora já fizesse um bom tempo que ele havia trocado as 2 estrelas brilhantes em seus ombros pela tranquilidade da vida civil, o cheiro de graxa, suor e disciplina que pairava no ar abafado sempre o puxava de volta ao passado. Mas hoje nem sua patente nem suas memórias importavam. Ele esperava por seu neto, Lucas Almeida, sua linhagem, seu futuro. A sala de visitas era uma mistura de cheiros: café requentado, feijão cozido há horas e o odor acre de coturnos úmidos. O lugar era funcional e sombrio. As paredes, pintadas num verde-oliva desbotado, exibiam quadros com regulamentos militares manchados pelo tempo, e as cadeiras de plástico duro pareciam frias, apesar do calor sufocante. Arthur não conseguia se sentar. Seus olhos perscrutavam a janela de treliça, seu corpo tenso. A garganta estava seca, mas ele não bebeu um gole d'água. Cada segundo se arrastava mais lentamente do que qualquer minuto passado em campo de batalha. A porta de ferro rangeu ao se abrir. Um oficial de dia, um tenente jovem, bateu uma continência silenciosa, o suor brilhando em sua testa. Atrás dele, um soldado de cabeça baixa entrou, quase se escondendo na sombra do oficial. O quepe verde estava afundado na cabeça, engolindo sua testa, e seus ombros caídos tremiam sob o tecido grosso da farda, como uma flor que perdeu a coragem de desabrochar. Uma ruga profunda se formou na testa de Arthur. Levante a cabeça. A ordem foi baixa, mas carregada de uma autoridade que não se dissipa com a aposentadoria. O soldado não se moveu, seus pés pareciam pregados ao chão de cimento queimado. Arthur deu um passo à frente e, com um movimento firme, ergueu a aba do cap. Sob a luz amarelada e vacilante da lâmpada fluorescente, uma maçã do rosto terrivelmente inchada e azulada se revelou. Ao redor do olho, pequenos vasos sanguíneos rompidos formavam uma teia vermelha, e de um corte no lábio ainda emanava o cheiro de antisséptico. Foi durante o treinamento, vovô. Eu cometi um erro. A voz de Lucas era frágil como papel seco. Ele tentou forçar um sorriso, mas o pavor impregnado em suas palavras era impossível de esconder. O olhar de Arthur, treinado por anos de análise tática, escaneou a profundidade e a direção do ferimento. Aquilo não era de um soco. Era a marca oval deixada pelo impacto do peito do pé de um coturno, uma bota militar. Uma memória antiga de quando ele comandava e via ferimentos de todos os tipos sem piscar, atravessou sua mente como um relâmpago. Ferimentos como aquele não aconteciam em campos de treinamento. Nunca. Sem sequer olhar ao redor, Arthur pegou seu celular. Descagem rápida número 2, Valério Costa. O telefone mal tocou 2 vezes antes que uma voz poderosa atendesse do outro lado. General Montenegro? A que devo a honra? Valério, venha para a sala de visitas em 10 minutos. Há algo que eu preciso ver pessoalmente. A voz era contida, mas carregada com o peso inconfundível de um general. Assim que a chamada terminou, Arthur segurou o pulso de seu neto. Os ossos finos e frios pressionaram sua palma. Chega de esconder. A culpa não é sua. As pálpebras de Lucas tremeram, mas seus lábios permaneceram selados. Naquele silêncio teimoso, Arthur reconheceu a terrível lição que ele mesmo, em outros tempos, havia ensinado a seus recrutas: suportar em silêncio, guardar o segredo da unidade. E pela primeira vez, sentiu quão cruel essa lição podia ser, como se seu próprio sangue estivesse gelando nas veias. A agitação do lado de fora quebrou o silêncio. Sentinelas com capacetes de fibra corriam de um lado para o outro, e um sedã preto oficial do exército levantou uma nuvem de poeira vermelha ao parar bruscamente em frente ao prédio. O general de divisão Valério Costa, com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados, saltou do carro antes mesmo que o motorista pudesse abrir a porta. Atrás dele, oficiais de seu estado-maior se alinharam em formação, seus rostos tensos com uma premonição sombria.
A sala de visitas foi subitamente tomada por um silêncio sufocante. Valério se aproximou de Arthur com passos cautelosos como se pisasse em gelo fino, e prestou uma continência impecável. Recebi o chamado, meu general. Vim verificar a situação pessoalmente. Em vez de responder, Arthur simplesmente tirou o cap de Lucas, expondo o rosto machucado sob a luz crua. Os lábios de Valério se contraíram. Ele se virou para seus assessores e deu ordens curtas e cortantes. A partir deste momento, todo o perímetro do batalhão está sob controle de acesso restrito. O comandante da Polícia do Exército e seus oficiais, de prontidão imediata. Quero um relatório de situação na minha sala em 15 minutos. Sua voz soou como uma marreta quebrando o concreto do chão. Arthur envolveu o ombro de seu neto e acenou com a cabeça para o general. O olhar que trocaram, uma comunicação silenciosa entre dois comandantes, carregava uma frieza que fez até a lâmpada fluorescente piscar. Lá fora, o som do motor de um blindado urutu ecoou, o quartel inteiro parecia se erguer como uma fera gigante despertando. Era o prelúdio de uma guerra prestes a começar, uma guerra para quebrar as correntes de medo forjadas por um único homem, um sargento chamado Mendes. O alojamento cheirava a poeira velha e mofo. A temperatura da noite havia caído, e uma brisa úmida se infiltrava pelas frestas das janelas, deixando uma fina camada de orvalho sobre as fardas penduradas. Para Lucas Almeida, no entanto, mais cortante que o ar era o calafrio que percorria sua espinha toda vez que ouvia o nome Sargento Mendes. Na primeira noite de Lucas no batalhão, antes mesmo do toque de silêncio, o Sargento Mendes chutou o pé de cada beliche, convocando os recrutas. Ele batia os calcanhares de seus coturnos no chão de madeira até que o verniz parecesse manchado. As 3 divisas de sargento em seu braço brilhavam sob a luz fraca, e seu olhar era o de um cão de caça encarando uma presa encurralada. Recrutas! Peguem seus capacetes e me sigam. Assim que a porta do alojamento se fechou, o frio da noite os atingiu. Ao longe, um depósito de treinamento, um paiol, se erguia como uma massa escura contra o céu. As poucas luzes que deveriam iluminar o caminho pareciam ter sido deliberadamente apagadas. Apenas o chão de terra batida se estendia sob a luz pálida da lua. A porta do paiol era estreita e rangia. Mendes trancou o ferrolho por dentro e empurrou os recrutas contra a parede. Com seu corpo pesado inclinado para o lado, ele acendeu uma lanterna de luz vermelha e a apontou para o rosto deles. Vocês não têm o básico. Um soldado que não entende ordens é um criminoso. E criminosos precisam pagar para se tornarem soldados de verdade. A cada passo que dava, seus coturnos arrastavam no chão, produzindo um som metálico. Alguém atrás de Lucas engoliu em seco, o som ecoando no silêncio tenso. Foi quando Lucas sentiu pela primeira vez que era possível se machucar mesmo que fosse apenas o ar a atingi-lo. Mendes se aproximou primeiro do recruta mais baixo. Deu um tapinha em seu ombro e tirou seu capacete. Por que você usa isso? Você não precisa de cabeça. Com o capacete, ele golpeou a lateral da cabeça do soldado. O som metálico e surdo reverberou pelo paiol. Todos se encolheram, mas ninguém ousou chorar. No meio do terror congelante, Lucas tentava se manter firme contando os parafusos enferrujados no chão. Cada golpe do capacete fazia seus ossos tremerem, e uma dor aguda subia por suas pernas, acompanhando o sorriso doentio no rosto de Mendes. A partir daquele dia, todas as noites, às 11 horas, o paiol se enchia com a luz vermelha da lanterna, o cheiro de suor e a poeira densa. Mendes trazia um fuzil de treinamento, um mosquetão de madeira e dizia, isso não é um pirulito, é o orgulho de um soldado. Então, ele forçava os recrutas a se ajoelharem e pressionava a coronha da arma contra suas canelas. Quando a dor latejante chegava ao cérebro, ele inclinava a cabeça e sorria. A dor de vocês me deixa mais tranquilo. Lucas era sempre o último. Mendes mirava deliberadamente o dorso das mãos e as maçãs do rosto. Eram lugares que, sob a luz fraca do alojamento, não eram tão visíveis, e que podiam ser escondidos sob um cap bem afundado na cabeça. Quando Mendes levantava seu queixo com a ponta do coturno, Lucas apenas encolhia o pescoço, como uma cobra acuada, e ofegava em silêncio.
Uma noite, pouco antes de a porta do paiol se fechar, Lucas viu um cabo elétrico amarelado pendurado no teto. A partir daquele dia, ele olhava para o teto do paiol e, em vez de rezar, contava os segmentos do cabo. Só mais 1 minuto. Se eu passar do 7º segmento, acaba. O terror extremo pode reduzir uma pessoa a se agarrar à esperança de um simples fio pendurado no vazio. Mesmo quando o toque de alvorada soava, ninguém mencionava o paiol. Quando o capitão da companhia perguntava na formatura matinal se algum recruta tinha alguma queixa, a garganta de Lucas se contraía até endurecer. A simples ideia da retaliação de Mendes se ele abrisse a boca era suficiente para sufocá-lo. A violência de Mendes era um processo para desmontar o orgulho dos recrutas, peça por peça, e reinseri-lo da forma que ele queria. Certa vez, um recruta recém-chegado se desculpou em voz alta: "Sargento, eu errei. Me desculpe." Mendes sorriu, pegou uma caixa de ração vazia e a colocou na cabeça do soldado. "Minhas desculpas não valem o peso desta caixa." A borda da caixa de papelão cortou a pele atrás da orelha do recruta, e logo um fino filete de sangue escorreu pela lateral da caixa. Ao sentir o cheiro de sangue, Mendes repetiu lentamente: "Aqui, eu sou a lei." Todas as noites, antes de deitar, Lucas olhava para a ponta de seu coturno em vez de um espelho. Terra, suor, poeira e uma fina camada de sangue seco e marrom se misturavam na borracha. O reflexo de seu rosto ali era mais escuro pelas manchas roxas do que pela própria pele. Um dia, durante um treinamento de campo, Mendes deliberadamente afrouxou a jugular do capacete de Lucas. Quando a corrida de assalto começou, o capacete girou bloqueando sua visão. Por causa disso, ao rastejar sob o arame farpado, Lucas rasgou o queixo. Enquanto o sangue manchava sua farda, Mendes se agachou ao seu lado e disse: "Ser burro dói", enquanto esfregava pó de cimento no ferimento. O cimento misturado ao suor ardeu como fogo. O comandante de pelotão passou pela cena e simplesmente ignorou. À noite, no silêncio do alojamento, a respiração lenta e profunda de Mendes ecoava nos ouvidos de Lucas. Cada vez que a ouvia, ele caía num abismo preto e branco. Em um sonho nebuloso, alguém o empurrava para o paiol. A porta se fechava, a luz se apagava e no mesmo instante, a ponta de um coturno perfurava sua maçã do rosto e um som de explosão ecoava atrás de sua orelha. Lucas acordava de repente esmagado pelo ar gelado. Sua mandíbula doía como se estivesse prestes a quebrar, mas seus lábios estavam sempre selados pelo silêncio. Um mês se passou assim. Os hematomas mal começavam a desaparecer quando novos surgiam sobre eles. As marcas não eram apenas cores, eram como camadas de estações sobrepostas. Toda noite, Lucas remendava seu orgulho em frangalhos e se preparava para o dia seguinte. Apesar de tudo, nas cartas para o avô, ele escrevia: "Estou indo bem no treinamento. Não se preocupe." Mesmo acreditando que aquela mentira traria paz ao avô, a ponta de seus dedos tremia, e sua caligrafia se tornava instável como uma nuvem. Os outros recrutas também começaram a mudar. Em seus olhos, a apatia se aprofundou mais do que o medo. Quando o terror ultrapassa um certo limite, as emoções simplesmente param. Mendes conhecia esse ponto perfeitamente. Naquela noite, a porta do paiol se fechou novamente. Mendes balançou um capacete na frente de Lucas e disse: "Sorria." Um recruta sorrindo deixa a tropa feliz. Lucas forçou os cantos da boca para cima. O inchaço em sua bochecha doeu, e suas pálpebras arderam com lágrimas contidas, mas nenhuma lágrima caiu. Na sombra escura projetada no chão do paiol, o sol do amanhã que ainda não havia chegado começava a perder seu brilho para Lucas. No entanto, sem que ele soubesse, um telefonema silencioso feito na sala de visitas estava prestes a desencadear uma onda de choque que abalaria todo o exército. Naquela noite, ao voltar do paiol, Lucas desabou na beira de seu beliche, sem força sequer para se lavar. O cansaço parecia duplicar o peso de seu corpo, mas o mais pesado era a ansiedade que se instalara em sua nuca. Ele olhou para o dorso de suas mãos congeladas e depois pressionou levemente a maçã do rosto, que ainda ardia dolorosamente. O hematoma profundo havia se tornado quase preto durante a noite.
No alojamento silencioso, a respiração dos outros recrutas deitados em seus beliches era regular como um produto padronizado, mas cada sopro era pequeno demais para esconder o medo compartilhado. Um simples acesso de tosse fazia todos se virarem ao mesmo tempo. No dia seguinte, quando o toque de alvorada soou, o apito foi longo e agudo. O sargento Mendes chutou a porta, gritando para que todos se levantassem. Ele obrigou os recrutas a desligarem seus celulares e, em seguida, socou as janelas embaçadas pelo sereno da madrugada. O barulho fez até mesmo a escuridão do lado de fora recuar. Embora não fosse dia de treinamento físico, os recrutas foram ordenados a correr pelo campo de exercícios, que estava duro e irregular. Alguns tropeçaram e caíram, mas Mendes apenas riu. Já que caíram, aproveitem para fazer amizade com o chão. Um recruta só cresce depois de provar o gosto da terra. A poeira que Lucas engoliu arranhou seus pulmões. Ele estava ofegante, quando o cadarço de um dos recrutas se soltou. Mendes parou o soldado, e sem aviso, deu-lhe um soco no plexo solar com o cotovelo. O recruta se dobrou, mas Mendes gritou para que ele não olhasse para baixo, forçando-o a manter a cabeça erguida. Após o treino, Mendes enfileirou os recrutas no corredor do alojamento e chamou cada um pelo nome. Ele misturava flexões, agachamentos e saltos no lugar, chamando aquilo de treinamento físico personalizado, enquanto batia com um cacetete nas costas deles. O pior era a humilhação disfarçada de instrução. Ele dizia: no quartel existem 3 leis. Primeira, a palavra do sargento é uma ordem. Segunda, se você não gosta da ordem, vai resolver no treinamento. Terceira, se apanhar é mais fácil que treinar, então apanhe. Seus olhos brilhavam com uma fome que não era de disciplina, mas de um prazer sádico e pessoal. Um oficial da seção de comando passou pelo corredor e viu a cena, mas apenas desviou o olhar. Controlando a nova tropa, ele murmurou antes de desaparecer. O coração de Lucas parecia um pedaço de ferro em brasa, martelando em seu peito. Na fila do almoço, Mendes pegou um punhado de sal e sussurrou para Lucas enquanto o jogava em sua bandeja: coma salgado para endurecer. E escreva cartas salgadas para o seu avô também. Lucas olhou de soslaio para os outros soldados. Ninguém conseguia encará-lo nos olhos. Eles também estavam perdidos entre a culpa e o medo. Ao entardecer, uma tensão incomum se espalhou pelo quartel. Era um horário em que normalmente todos estariam ocupados com a manutenção de equipamentos após o treinamento, mas uma ordem de prontidão foi emitida, e os telefones começaram a tocar incessantemente desde a sala do comandante do batalhão até os postos de sentinela. Uma inspeção surpresa do comandante da divisão foi marcada. Parece que ele está vindo com a corregedoria. As vozes dos suboficiais no final do corredor eram baixas e tensas. Mendes, no entanto, assobiava enquanto girava a chave do paiol de munições. Uma inspeção? E daí? Meu pai é coronel em Brasília. Antes que terminasse a frase, sua risada, parecida com o som de uma metralhadora, ecoou pelo beco em frente ao paiol. Os recrutas baixaram a cabeça, incapazes de se olhar. Naquele momento, o sino de chamada do comandante da companhia tocou. Na sala de reuniões do batalhão, o capitão da companhia, os tenentes de pelotão e o sargento de suprimentos estavam enfileirados. O comandante do batalhão fechou a tela do seu notebook com uma expressão preocupada. O próprio general da divisão está vindo. Desta vez é sério. Ele vasculhou uma pilha de papéis e gritou para o capitão: não havia nenhum relatório de incidente fora do comum? O capitão, com as pontas dos dedos calejadas, apontou para um relatório atrasado. A questão do sargento Mendes foi tratada como uma orientação de rotina, senhor. As pálpebras do comandante do batalhão tremeram. E o que exatamente significa essa orientação de rotina? Sua voz já estava carregada de autorrecriminação. Quando a escuridão caiu sobre o alojamento, sussurros se espalharam entre os recrutas. O comandante do batalhão acabou de ser chamado pelo general. Quem foi que denunciou? Não sei. Dizem que alguém fez uma ligação. Cada palavra carregava uma suspeita, como o vento que precede uma tempestade distante. Mas o medo era profundo demais para acreditar que algo realmente mudaria. Lucas, em um canto de seu beliche, olhava para um envelope de carta.
Deveria mentir novamente para seu avô? Ou deveria se agarrar à verdade que estava emergindo? Naquela noite, como de costume, Mendes os chamou. As sombras dos recrutas se estenderam longas sobre a soleira do paiol. Desta vez, em vez de um capacete, Mendes trouxe uma corrente de metal e a amarrou aos cadarros de um tênis. Hoje teremos uma experiência especial. Ele girou a corrente e sorriu. Vamos testar se vocês conseguem se esconder atrás de um escudo. A ponta fria do ar roçou a nuca de Lucas. Mas naquele instante a porta do paiol foi arrombada. Uma luz branca e ofuscante explodiu no interior e homens da polícia do exército, totalmente equipados, invadiram o local. Sargento Mendes, você está preso em flagrante. Mendes ficou paralisado por um momento, mas logo levantou o punho. Quem mandou vocês? Vocês sabem quem é meu pai? Seus gritos fizeram a corrente cair no chão com um barulho metálico. 2 policiais militares o agarraram pelos braços, e a corrente foi arrastada sem força. Os recrutas congelados olhavam para a luz fria. Sob ela, o rosto de Mendes pela primeira vez estava contorcido pelo medo. A polícia do exército começou a recolher evidências, colchões sujos, o mosquetão de madeira, um molho de chaves e até mesmo um capacete com manchas de sangue seco, tudo colocado em sacos plásticos. À medida que o ar denso e pegajoso do medo se dissipava, um cheiro forte de borracha de coturno e desinfetante tomou conta do lugar. Quem está ferido? Gritou o oficial da corregedoria encarregado da investigação. Lucas instintivamente baixou a cabeça, mas um recruta na fila de trás disse com a voz trêmula, o soldado Lucas Almeida. Ele apanhou muito. Aquela única frase foi a centelha. De todos os lados, depoimentos contidos explodiram. Eu também apanhei. Há 2 dias não consigo comer direito. Ele colocou um saco plástico na minha cabeça e me sufocou. Alguém caiu de joelhos e começou a chorar. O oficial da corregedoria, com o rádio na mão, continuava seu relatório. Confirmação de múltiplos casos de agressão contra recrutas. Necessidade de evacuação médica de emergência. Equipe de saúde, deslocar imediatamente. O som da resposta no rádio rasgou o ar da noite. Enquanto era arrastado pelos policiais, Mendes cuspiu no chão do corredor. Quando eu sair daqui, vocês estão acabados. Mas ninguém que ouviu suas palavras desviou o olhar. Pela janela do corredor, as luzes azuis e vermelhas das viaturas piscavam, iluminando a cerca do quartel. Uma transmissão pelo sistema de som da base, vinda da área de comando, soava mais alta do que qualquer treinamento noturno sobre abuso militar. De volta ao alojamento, os recrutas se olhavam, como se estivessem confirmando os ferimentos uns dos outros. Alguém tocava o braço, outro a testa e finalmente as lágrimas que haviam sido contidas por tanto tempo começaram a cair. Ao primeiro som de choro, eles tentaram cobrir a boca, mas o soluço que vinha como uma onda não podia ser facilmente parado. Lucas também sentia o hematoma sob sua maçã do rosto doer, mas algo mais quente revirava seu peito. Naquele momento, na sala do comandante da divisão, sobre a mesa de reuniões, estavam um mosquetão de madeira, a corrente de metal, o capacete e fotos de uma farda manchada de sangue. O general Valério Costa, de braços cruzados, olhava para os documentos e disse com uma voz baixa e dura: se isso é o que apareceu, o que está escondido é uma montanha. Em um canto da sala, Arthur Montenegro estava em silêncio. Em vez de um cap militar, ele usava um casaco de lã preto, mas ainda emanava a aura de um general de 2 estrelas. O capitão e o tenente entraram, um após o outro. Em seus ombros, um medo pesado demais para suas patentes. Valério fechou a pasta de documentos e disse: eu vou perguntar. Quem impediu que os relatórios chegassem a mim? Um silêncio pesado se seguiu. Nesse momento, Arthur deu um passo à frente. O exército se baseia em honra e responsabilidade. Aqueles que abandonam a honra também abandonam a responsabilidade. Sua voz cortou o ar da sala como um estilhaço de metal, e os joelhos do capitão cederam. Naquela noite, uma ordem direta do comandante da divisão ecoou pelo sistema de som da base. Todos os soldados devem permanecer em prontidão até às 6 horas. Todos os alojamentos estão sujeitos à inspeção constante. Para aqueles que não agem como soldados, não haverá exceções.
Os recrutas, incapazes de dormir, sentaram-se encostados nas paredes vazias do corredor, esperando o amanhecer. Alguém engoliu em seco e disse: "Será que acabou?" Lucas pensou por um momento. Acabar? Não. Talvez esteja apenas começando. Através de suas pálpebras pesadas de cansaço, a primeira luz do amanhecer parecia estranhamente pálida, mas aquela luz estava lentamente devorando a sombra criada por Mendes. Do lado de fora, o som do toque de alvorada começou a se espalhar. Ele ecoou por todos os cantos do quartel, como se estivesse despertando uma vida que se encolhia em silêncio. O som familiar da corneta também chegou aos ouvidos de Lucas. Ele cerrou o punho silenciosamente. O amanhã estava chegando. O vento que antes feria sua pele agora soprava da mesma forma sobre ele e seus companheiros trêmulos. Mas desta vez, naquele vento, havia o cheiro inconfundível de uma nova primavera que existiria após o fim do inverno. Às 5 da manhã, nuvens escuras ainda cobriam o céu sobre o quartel. O campo de exercícios, que normalmente estaria cheio para o primeiro treinamento físico do dia, estava vazio. Em seu lugar, uma ambulância estava parada ao lado de uma tenda de emergência, e enfermeiros corriam de um lado para o outro com maçãs. Os recrutas, envoltos em cobertores em vez de sacos de dormir, esperavam sua vez com rostos pálidos. Os hematomas e lábios cortados dos soldados resgatados do paiol pareciam ainda mais roxos sob a luz fluorescente. Um oficial da corregedoria na entrada da tenda coletava os depoimentos. Cada vez que ele erguia os olhos, via sobre a folha de papel a imagem de gases ensanguentadas e um mosquetão quebrado. Sua voz era calma, mas a mão que segurava a caneta estava tão tensa que seus nós dos dedos ficaram brancos. Lucas, em um canto do posto médico improvisado, pressionava lentamente um algodão com antisséptico em sua própria bochecha. O cheiro forte fez seu coração dar um salto silencioso. Ele olhou para o soldado deitado no leito ao lado. Era o mesmo rapaz que apanhava todas as noites, seu ombro e braço estavam gravemente inchados. Quando Lucas se aproximou com uma expressão de desculpa, o soldado balançou a cabeça. "Cara, eles disseram que não precisamos mais ficar calados." O próprio general falou. Uma estranha sensação de alívio emanava de sua voz trêmula. Lucas assentiu, mas uma parte de seu coração ainda estava dura como gelo. A verdade havia vindo à tona, e o ar fora daquela bolha de silêncio era cortante. Na mesma hora, a sala de reuniões do comandante da divisão estava fria como uma câmara frigorífica. O general Valério Costa olhou de relance para o relógio na parede enquanto folheava um relatório. Sobre a mesa estavam o processo da Polícia do Exército, os registros médicos e o celular do sargento Mendes. Na tela desbloqueada, vídeos de recrutas com os rostos ensanguentados estavam salvos em uma pasta. O título de cada arquivo era a data, seguida da palavra instrução. Valério rangeu os dentes. Arthur Montenegro estava encostado na parede da sala. Seus cabelos grisalhos brilhavam prateados sob a luz fluorescente. Ele observava silenciosamente pela janela até que o som da porta se abrindo o fez virar a cabeça lentamente. O capitão da companhia e o tenente de pelotão entraram, mal tendo tirado seus capacetes. Seus rostos estavam manchados com o medo que não desaparecera durante a noite. Ontem à noite, quando a denúncia foi recebida, o diário de ocorrências da companhia registrava 100 alterações. "Por quê?" perguntou Valério com uma voz baixa e fria. O capitão engoliu em seco. "Estamos apurando, senhor. Havia risco de insubordinação, então evitamos um relatório exagerado." Sua voz sumiu no final. Valério bateu com a palma da mão na mesa. "Exagerado? Isso não foi exagero, foi ocultação. Vocês cobriram o sofrimento dos seus soldados como se fosse lixo." Arthur deu um passo à frente. O som de seus calcanhares no chão fez o capitão e o tenente se encolherem. "Quando eu estava na ativa também ouvi gritos como esses. Naquela época eu pulei um muro no meio da noite e virei o alojamento de cabeça para baixo." Sua voz era calma, mas essa calma era afiada como uma lâmina. O resultado foi que 2 oficiais foram expulsos e um sargento tirou a própria vida. Desta vez, o número será maior. O rosto do capitão ficou cinzento.
O comandante do batalhão entrou atrasado. Ele se postou em posição de sentido e, com a voz trêmula, entregou um relatório. General, a família do sargento Mendes contatou um advogado e está alegando irregularidades no processo de prisão. Valério deu um sorriso discreto e gélido. Ótimo. Diga a esse advogado que temos os vídeos das agressões, os registros das chamadas de ameaça e os depoimentos de todas as vítimas prontos para o tribunal. Um silêncio pairou no ar. Ninguém respirava fundo. Valério olhou para o relógio de pulso e disse: o sargento Mendes e seu pai, o coronel Mendes, terão uma audiência de custódia hoje às 14 horas. Toda a primeira companhia de recrutas será colocada sob medida protetiva e prestará depoimento oficial. Então, ele se virou para Arthur. Camarada, tem um pedido. Arthur assentiu. Eu sei. Não vou ficar parado vendo apenas o ferimento do meu neto. Ele tirou um pequeno caderno de anotações do bolso. Os oficiais da unidade de guerra psicológica que serviram comigo ainda estão na ativa. Eu me responsabilizo por ajudar na orientação e reeducação desses recrutas. Valério soltou o ar e prestou continência. Naquela tarde, quando as luzes do quartel se acenderam, um veículo do Ministério Público Militar chegou ao portão da frente. Quando 2 policiais da escolta desceram, o sargento Mendes apareceu na porta do carro, algemado. Seus lábios estavam cortados da confusão da noite anterior, mas ele ainda cuspia insultos. Isso tudo é uma farsa. Logo vai ser revertido. Mesmo quando um policial pressionou sua cabeça para baixo, ele manteve o queixo erguido. Os recrutas enfileirados perto da entrada prenderam a respiração. Quando Mendes passou pelo portão principal do quartel, eles instintivamente seguraram as mãos uns dos outros. No meio deles, os olhos de Lucas brilharam como um relâmpago. No momento em que Mendes passou, seus olhares se cruzaram. Mendes torceu os lábios ensanguentados em um sorriso, mas não havia o menor tremor no rosto de Lucas. Suas bochechas, ainda arroxeadas, refletiam uma luz fria. Seu olhar não era de medo, mas de uma calma determinação. O veículo de escolta ligou o motor, levantando poeira. No meio da nuvem de terra, o pai de Mendes, o coronel Mendes, veio correndo. A águia em seus ombros, no uniforme de gala que balançava ao vento, ficou obscurecida pela poeira. Ele bateu na janela do carro, gritando: "Filho! Eu vou falar com o general pessoalmente." Quando um policial da escolta o barrou, o coronel Mendes, com o rosto misturado de raiva e desespero, gritou: "Você sabe quem eu sou?" "Eu." Mas em vez de uma resposta, a janela do carro subiu, escondendo o rosto do sargento Mendes. Quando o carro partiu, os gritos do coronel ecoaram na estrada deserta. Naquela noite, no quadro de avisos eletrônico do comando da divisão, uma ordem especial para o restabelecimento da disciplina militar foi publicada. Implementação de um programa de proteção a recrutas, reavaliação completa dos métodos de treinamento e instalação de uma linha direta para denúncias anônimas. O capitão da equipe de corregedoria, que passará a noite inteira organizando os documentos, procurou Lucas com os olhos cansados. "Estamos prontos para gravar seu depoimento." Lucas se levantou de seu beliche. O rosto ainda estava machucado, mas seus passos eram mais firmes do que no dia anterior. A sala de gravação estava silenciosa. Sentado em frente ao microfone, Lucas respirou fundo. "Eu achei estranho. Aprendi que um soldado não luta abandonando sua família, mas para voltar para ela." Sua voz tremeu por um instante, mas ele continuou. "Mas o sargento Mendes não nos via como soldados. Éramos os brinquedos dele." Enquanto a luz vermelha de gravação piscava, Lucas liberou, frase por frase, os gritos que havia sufocado durante tantas noites. Quando terminou, um zumbido baixo permaneceu na sala, como o batimento de um coração que recomeçava a pulsar. Ao final da gravação, o capitão da corregedoria inclinou a cabeça. "Obrigado pela sua coragem." Naquele momento, Lucas percebeu que aquele lugar não era mais a escuridão do paiol. No caminho de volta, o sol de inverno, baixo no horizonte, projetava longas sombras avermelhadas. O frio no ar ainda feria a pele, mas o amanhã que viria seria diferente.
Nos corredores dos alojamentos, o ar que antes parecia sufocado agora se movia silenciosamente, como se recebesse novos donos. Enquanto isso, nas profundezas do comando da divisão, Valério assinava a última folha de um documento. Ao lado dele, Arthur Montenegro estava em pé junto à janela, observando a longa linha da pista de pouso ao longe. Uma conversa baixa fluía entre eles. O exército muda as pessoas, é verdade, disse Valério, mas não podemos criar monstros. Arthur assentiu lentamente. Hoje enterramos um desses monstros. O que resta agora é remendar a terra ferida. O céu lá fora estava tingido de um azul noturno, mas sobre ele, um fino feixe de luar descia, envolvendo suavemente a cerca de arame farpado do quartel. Em algum lugar da base, a banda militar começou a tocar o toque de silêncio. O som da corneta se espalhou, trazendo um calor estranho ao ar frio. Nos alojamentos dos recrutas, na tenda da corregedoria e na sala do general Valério, todos ouviram aquela música. A batalha ainda não havia terminado, mas era certo que ninguém mais permaneceria em silêncio. A sombra cruel do sargento Mendes havia sido despedaçada e, como a luz branca acesa na tenda do posto médico, o quartel estava, lenta mas seguramente, clareando. Quando a noite caiu completamente, 6 fileiras de luzes azuis piscaram ao longo da estrada nos fundos do quartel. Mesmo depois que o comboio do Ministério Público Militar partiu levando o sargento Mendes, a divisão não dormiu. Uma fita amarela de isolamento cercava o paiol, e a equipe de corregedoria, mesmo sob o vento forte, montou equipamentos de iluminação para continuar a perícia. O vento batia na fita de plástico, produzindo um som agudo, como se fossem os gritos deixados por Mendes. Lucas estava voltando do atendimento médico noturno. No céu, em vez de estrelas, havia a luz dos refletores, que se infiltrava pelas telhas quebradas do paiol, fazendo a poeira úmida brilhar. Cada vez que passava por ali, sentia o cheiro de terra e metal que inalara todas as noites, mas hoje, sobreposto a ele, havia o cheiro de antisséptico e papel de processo. Era o cheiro de um crime sendo selado como evidência. No terceiro andar do prédio do comando, na sala de análise temporária da corregedoria, Valério, Arthur e um investigador enviado de Brasília revisavam os vídeos até depois da meia-noite. A tela mostrava cenas de agressão filmadas pelo próprio Mendes, os rostos contorcidos dos recrutas, o sangue espirrando no escuro do paiol, as risadas cruéis. Arthur cerrou o punho, mas em vez de falar, apenas rangeu os dentes. Agressão qualificada, ameaça, constrangimento ilegal, filmagem e divulgação não autorizada. São pelo menos 12 acusações, murmurou o investigador enquanto fazia anotações. Naquela mesma hora, na cela de detenção do Ministério Público Militar, sob uma luz fluorescente fria, o sargento Mendes usava um uniforme de detento com uma bandagem manchada de marrom. Durante o interrogatório da tarde, ele havia tentado se defender com desculpas esfarrapadas. Era disciplina, era brincadeira, eles concordaram, mas diante das gravações e dos depoimentos das vítimas, ele não teve escolha a não ser baixar a cabeça. Um promotor militar jogou os papéis na mesa e disse: se estivéssemos na Polícia Civil, isso seria pouco. Mas aqui é um tribunal militar. A punição por quebrar a disciplina do exército é muito maior. Mendes então reuniu o que restava de seu orgulho e gritou: não preciso disso. Liguem para o meu pai. Isso vai acabar logo. Mas em vez de uma resposta, a porta de ferro se fechou com um clique. A luz vermelha da câmera de segurança no final do corredor piscou, iluminando seu rosto. Aquela luz era muito mais fria do que a lanterna que ele costumava apontar para os recrutas. Na manhã seguinte, na sala de reuniões do comando, foi instaurado o conselho de disciplina para todos os oficiais envolvidos. O comandante do batalhão, o capitão da companhia e o tenente de pelotão se levantaram, um a um, para se explicar. Mas a cada vez que pegavam o microfone, suas cabeças baixavam e suas vozes falhavam. Os depoimentos anônimos dos soldados descreviam em detalhes a violência que eles viram e ignoraram. Não será uma simples punição. Exigirei uma responsabilização no nível de desmantelamento da unidade, disse Valério com um tom gélido, como se estivesse lendo uma sentença. Suas palavras foram seguidas pelo som dos joelhos do comandante do batalhão fraquejando.
O coronel Mendes, ao saber da prisão do filho, ligou incessantemente para o tribunal militar, tentando usar sua influência. Mas o caso já havia sido transferido para a Corregedoria Geral do Exército, em Brasília. Quando a ligação foi cortada, ele socou o organograma da brigada pendurado na parede de seu escritório. O vidro da moldura se quebrou, e seus estilhaços se misturaram com suas próprias medalhas. Oficiais subalternos sussurravam em voz baixa: o coronel também está acabado. Já estão falando em reforma. A rachadura se espalhava pela parede de vidro que sustentava seu poder. À noite, no alojamento dos recrutas, pela primeira vez, ouviu-se algo parecido com risadas. Um soldado, cutucando a gaze em seu hematoma, brincou: será que eu consigo ser promovido a cabo antes de ser dispensado? Lucas deu um sorriso curto e, da gaveta de sua escrivaninha, tirou a carta que havia escondido por tanto tempo. Com a mão firme, ele escreveu: vovô, finalmente tomei coragem. Amanhã, quero lhe dar meu relatório oficial. Antes que terminasse de escrever, seus olhos se encheram de lágrimas quentes. 10 dias depois, o caso do sargento Mendes foi tema de uma coletiva de imprensa oficial do Exército. A sala estava saturada com o som dos cliques das câmeras. O porta-voz anunciou um plano abrangente para fortalecer a disciplina militar e concluiu com uma declaração firme: vamos punir severamente para dar o exemplo. As legendas na tela da televisão mudavam em tempo real: Sargento Mendes preso e indiciado. Pena de até 10 anos de prisão prevista. Lucas, olhando fixamente para a TV do alojamento, soltou um longo suspiro. O ar que estivera preso em seu peito finalmente pareceu chegar aos seus pulmões. Naquela noite, Lucas estava novamente na sala de visitas. Desta vez, em vez do vento frio do inverno, o ar quente de um aquecedor elétrico aquecia suas costas. A porta se abriu e Arthur entrou com passos apressados, como um avô visitando pela primeira vez. Em suas mãos, ele trazia um envelope fino e um documento emitido pela equipe de corregedoria, um formulário de apoio à recuperação psicológica para as vítimas. Os dois apertaram as mãos em silêncio. Naquele breve momento de contato, Lucas percebeu que seu orgulho quebrado estava sendo lentamente remontado. Lá fora, o toque de silêncio soou. Mas o som da corneta não era mais um chamado para o terror. Pelo contrário, cortava o ar e se espalhava sobre os muros cinzentos como um anúncio de uma nova estação. E ao longe, na cela de detenção, o som da corneta também chegou aos ouvidos de Mendes. Ao ouvi-lo, ele não pôde deixar de imaginar a cena dos pequenos homens cuja dignidade ele havia esmagado, agora erguendo a cabeça. O choro sufocado dos recrutas que ele havia pisoteado ecoava em seus ouvidos como um hino de vitória. À medida que a noite avançava, as nuvens escuras que cobriam o quartel foram se dissipando. A luz da lua revelou as telhas quebradas do telhado do paiol desenhando linhas suaves. Sob essa luz, as letras na fita de isolamento brilhavam prateadas: cena de crime não ultrapasse. O espaço estreito onde a violência prosperara agora se tornará uma prova, um monumento que testemunharia o pecado que o exército precisaria superar. E Arthur, tomando um último copo de uísque com Valério, murmurou em voz baixa: mesmo depois de tirar a farda, ainda tenho muitas responsabilidades a cumprir. Valério assentiu e pousou o copo. As pegadas que você deixou salvaram alguém hoje. Naquele momento, as sombras dos dois generais se sobrepuseram, estendendo-se longamente pelo chão. A promessa que fizeram há muito tempo para defender a pátria estava agora renascendo como uma promessa de proteger a menor das vidas dentro do próprio exército. E enquanto a noite terminava do lado de fora da cerca do quartel, o sereno da madrugada cortava a escuridão. Sobre ele, o primeiro sol da manhã começou a traçar uma linha vermelha. Era o prenúncio sangrento do desfecho que ainda estava por vir, a queda completa de Mendes e o verdadeiro renascimento do batalhão. O som da música de alvorada fluía dos alto-falantes da torre de vigia, mas o quartel ainda estava tenso como um campo de batalha. Hoje era o dia da audiência de custódia do sargento Mendes e de seu pai, o coronel Mendes, no tribunal militar. Antes do amanhecer, os veículos de imprensa já se enfileiravam do lado de fora do portão principal, e cada vez que as luzes da cerca piscavam, os flashes das câmeras se misturavam, criando um brilho ofuscante.
Os soldados observavam a cena pelas frestas das janelas, sentindo medo que os congelara se dissipar lentamente. As pontas dos dedos dos recrutas que antes eram arrastados para o paiol todas as noites agora roçavam o parapeito da janela. A sensação do metal frio era a mesma, mas o ar que fluía sobre ele era completamente diferente. Quando o camburão da promotoria militar chegou ao pátio do tribunal, Mendes foi arrastado para fora, vestindo o uniforme de presidiário. Seus lábios ainda estavam cortados, e uma gaze nova em sua bochecha estava grotescamente levantada. As perguntas dos repórteres choviam sobre ele, e ele levantou a cabeça para cuspir um palavrão. Mas um policial militar logo pressionou sua nuca, forçando-o a olhar para o chão. O som dos obturadores explodiu ao seu redor como fogos de artifício, mas ninguém mostrou o menor sinal de compaixão. No final do corredor, o coronel Mendes estava de pé, com o rosto abatido. Uma marca de suspensão temporária havia sido colocada sobre sua patente, e seu peito, sem as 3 fileiras de medalhas, parecia vazio e irregular. Ele estendeu a mão em direção ao filho, mas quando uma dupla fileira de policiais militares o bloqueou, seu braço tremeu no ar. O interior do tribunal estava pesado, como se o ar-condicionado estivesse desligado. O juiz militar folheou os documentos e encarou o réu. Sobre sua mesa estavam empilhados os frames dos vídeos de agressão, os depoimentos das vítimas e os laudos psiquiátricos. A voz do juiz soou como uma sentença. Réu, Sargento Mendes. Fica comprovado que o acusado usou de sua posição para cometer atos contínuos de abuso, agressão qualificada, ameaça e filmagem ilegal. Ele causou o colapso da disciplina da unidade, e seu comando superior também foi conivente por omissão. Ele bateu o martelo. Portanto, com base nos artigos 44, 45 e 94 do Código Penal Militar, sentenciou o réu a 9 anos e 6 meses de reclusão. Execução imediata da pena com transferência para o presídio militar. Naquele instante, o sangue sumiu do rosto de Mendes. Ele tentou gritar algo, mas sua garganta só conseguiu engolir uma saliva espessa. Em seguida, o olhar do juiz se voltou para o coronel Mendes. O juiz listou as acusações de ocultação de crime e abuso de poder, e declarou sua expulsão compulsória do Exército, com a cassação total de sua aposentadoria e encaminhamento para o Conselho de Disciplina. Quando aquela frase foi dita, os ombros do coronel Mendes desabaram. Sua patente, que antes brilhava como um brasão, perdeu seu peso, e ele pareceu menor do que um civil envelhecido. No corredor do tribunal, os policiais agarraram os braços de Mendes e o arrastaram para o veículo de transporte de prisioneiros. Quando a porta de metal bateu, um raio de sol fino como papel rasgou a janela e tocou seu rosto. Aquela luz era muito mais intensa e, ao mesmo tempo, mais cruel do que a lanterna vermelha que ele costumava brandir no paiol. Enquanto o veículo começava a se mover, um vídeo sobre as regras do presídio passava no monitor interno. Quando a legenda "A violência é o crime mais grave a ser corrigido" apareceu, os lábios de Mendes tremeram. Um inferno mais profundo do que aquele que ele criará estava prestes a recebê-lo. Enquanto isso, no quartel, as medidas subsequentes foram implementadas sem pausa. O general Valério Costa ordenou que os recrutas se reunissem no auditório em vez de irem para a corrida matinal. No palco, sua voz era baixa, mas firme. Nós falhamos em proteger nossos companheiros. Mas um companheiro teve a coragem de nos salvar a todos. A tela grande exibia o novo sistema de denúncias anônimas e o plano para um programa de mentoria entre soldados veteranos e recrutas. Um murmúrio de admiração percorreu a plateia. Em seguida, Arthur Montenegro subiu ao palco com uma expressão séria. Ele era um general da reserva, mas sua capacidade de persuasão era mais forte do que a de qualquer um. Um soldado é um ser humano que protege seus camaradas antes de defender o território nacional. Eu nunca esquecerei o que aconteceu com meu neto. Ele levou o punho fechado ao peito. O campo de batalha já estava sendo reconstruído entre aqueles jovens cujas lágrimas haviam molhado o chão. Naquela noite, quando a cena da sentença de Mendes apareceu no noticiário da TV do alojamento, os soldados prenderam a respiração. A voz do âncora fluía calmamente.
Como resultado deste incidente, o Ministério da Defesa anunciou um plano de reforma completa para erradicar o abuso nas Forças Armadas. Antes que a frase terminasse, um recruta soltou um pequeno grito de comemoração. O medo que os enrijecera como uma espinha dorsal se desfez, e eles começaram a dar tapinhas nas costas uns dos outros em sinal de encorajamento. Lucas observava a tela em silêncio, sentindo como se uma pedra pesada finalmente tivesse sido removida de seu peito. Naquela noite, Lucas prestou uma continência formal a Valério em frente à tenda da corregedoria. Apresento-me, senhor. Preenchimento do formulário de apoio às vítimas concluído. Valério retribuiu a continência e lhe entregou um pequeno envelope. Dentro havia um certificado de agradecimento com o esboço de um soldado e uma pequena medalha de bravura emitida pelo comandante. Não importa se alguém se lembrará de você como neto do general. Esta medalha é a prova de que você mudou este batalhão. Valério disse, um soldado é respeitado por sua patente, mas um homem é lembrado por sua coragem. Só então Lucas sorriu. À medida que o amanhecer se aproximava, a fita de isolamento em frente ao paiol balançava levemente com o vento frio. O investigador, antes de ir embora, iluminou o local uma última vez e fixou uma pequena placa de metal sob a porta, local de instrução sobre prevenção ao abuso. Era um pequeno monumento que todos viriam ao passar. O local não era mais um espaço que aprisionava o desespero, mas uma honraria que serviria de alerta. No site do Ministério da Defesa, o andamento do caso foi oficialmente registrado. No final do relatório foi publicado o depoimento anônimo de uma das vítimas. O que nos salvou não foram as 2 estrelas de alguém, mas a pequena voz que nós mesmos erguemos. O número de acessos explodiu durante a noite, e os comentários eram uma mistura de encorajamento, pedidos de desculpas e reflexões de veteranos. O mundo estava se movendo, ainda que lentamente. Perto do amanhecer, Lucas estava sentado em um banco em frente ao alojamento, respirando fundo. O ar frio descia até seus pulmões e saía como um vapor quente. Ele tirou a medalha de bravura do bolso e a observou sob a luz da lua. Era um pequeno pedaço de metal, mas seu peso era maior do que qualquer grande condecoração. O céu a leste começou a tingir-se de um rosa pálido. O comboio que levava Mendes para o presídio já devia estar longe, e pela janela, sua visão seria uma sucessão de cercas de arame farpado e muros de concreto. Era o começo de uma longa noite da qual ele nunca sairia. Em contraste, o quartel, deixando para trás o ontem ensanguentado, recebia a primeira luz do amanhecer. O céu ainda estava frio, mas todos que estavam acordados naquela madrugada perceberam que a energia invisível da primavera estava realmente chegando. Numa madrugada em que o céu ainda mantinha um tom avermelhado, mesmo após o auge do inverno, o quartel estava agitado com os preparativos para a cerimônia de aniversário do Exército. Mas a cerimônia deste ano era diferente. Por ordem do comandante da divisão, ela também celebraria a conclusão do primeiro ciclo do Programa de Apoio às Vítimas de Abuso. No centro do pátio de formaturas, um novo e alto mastro se erguia contra o vento cortante. A bandeira ainda estava envolta em seda azul escura, e na base do mastro, a frase "Proteção ao camarada, recuperação da honra", estava bordada em fio de ouro. Antes do amanhecer, todo o batalhão já estava em formação. O vapor da respiração pairava no ar, e o som dos coturnos quebrava a fina camada de gelo no chão. Lucas estava na primeira fila. O hematoma que cobria sua bochecha havia desbotado para um amarelo pálido, e a alça de uma máscara de proteção recém-entregue envolvia suas orelhas. Em seu peito esquerdo, a pequena medalha de bravura que receberá dias antes brilhava. Acima da medalha, as palavras "soldado" ainda estavam modestamente posicionadas, mas o peso por trás delas era maior do que o de qualquer general de 2 estrelas. Pontualmente às 8 horas, a banda militar começou a tocar um hino de vitória. Ao som dos tambores, o general Valério Costa subiu ao palanque. Ladeado por comandantes da Polícia do Exército, e com o representante de Direitos Humanos do Ministério da Defesa e o general da Reserva Artur Montenegro atrás dele, Valério limpou a garganta. Hoje nós erguemos uma nova bandeira. Nela, não há estrelas nem o brasão da unidade. Apenas a palavra "camarada". Ele se virou para a tropa.
o inimigo não existe apenas lá fora. A violência que fere um companheiro dentro de nossos muros pode iniciar outra batalha a qualquer momento. Mas hoje, nós vencemos essa batalha. E não foi por causa das estrelas de um general ou da ordem de um comandante, mas graças à coragem que veio do lugar mais baixo. A um gesto de Valério, a banda baixou o tom, deixando apenas o som da corneta. A seda azul foi lentamente desenrolada. Sobre um fundo azul, a palavra bordada em fio branco absorveu a luz do amanhecer e se revelou. Quando a simples palavra camarada dançou ao vento, um murmúrio de admiração percorreu as fileiras. Quebrando o silêncio que envolveu o pátio, Arthur caminhou à frente. O som pesado de seus passos soava como um antigo tambor. Ele parou em frente a Lucas. Camarada, um passo à frente. Quando Lucas deu um passo, o sol finalmente cruzou o horizonte, banhando o pátio em uma luz dourada. Arthur tirou uma pequena caixa de dentro do casaco. Ao abrir o veludo preto, uma comenda especial em forma de capacete prateado brilhou intensamente. Apresento-o. O soldado Lucas Almeida, por sua coragem em revelar a verdade para proteger seus companheiros e sua contribuição para a restauração da disciplina da unidade, recebe a medalha de honra ao mérito do Exército. Enquanto Valério lia a citação, a banda tocou uma fanfarra curta. Embora fosse uma honraria sem relação com promoções regulares, todos os soldados na formação a olhavam como se fosse a mais alta condecoração. O braço de Lucas tremeu levemente ao receber a medalha. Ele apenas inclinou a cabeça profundamente e disse: "Obrigado, senhor." Mas aquele tremor pequeno e firme se espalhou pelo chão do pátio, e as pontas dos pés dos soldados em formação se moveram em uníssono. Alguém fechou os olhos, alguém rangeu os dentes. Era como se tardiamente eles estivessem compartilhando a dor de seu camarada. Em seguida, Arthur subiu ao palanque. A luz refletida em seus cabelos grisalhos brilhava. "Estou aqui hoje como avô e como general da reserva. Mas, neste momento, esqueço minha patente e minha idade. O neto que recebeu esta medalha hoje continuará a trilhar o caminho do soldado por muito tempo. E eu, que já deixei este exército, prometo mais uma vez, defenderei com todas as minhas forças esta nova tradição de proteger o camarada." Quando sua última sílaba ecoou, um soldado no final da formação levantou a mão em continência. Logo, um segundo, um terceiro, e então toda a tropa prestou continência em uníssono. Após a cerimônia, no caminho de volta para o alojamento, Lucas olhou para a fita de isolamento amarela em frente ao paiol. A fita, que balançava ao vento, parecia muito mais leve hoje. Ele parou e passou o polegar sobre a placa de metal prateada sob a porta. O metal frio gelou a ponta de seu dedo, mas dentro de sua mão, a medalha e a comenda estavam lado a lado, quentes. "Cara, eles vão demolir aquele paiol antes da primavera", disse um dos outros soldados que haviam sido vítimas. "Vão construir um novo centro de instrução." Lucas assentiu. "Ótimo. Arrancar o mal pela raiz." Naquele momento, a risada de Mendes, que ecoava em sua memória como algo volátil, pareceu desaparecer ao longe. Na primavera, a chuva fina umedecia a poeira do pátio de formaturas. No local do antigo paiol, a fundação de um novo centro de instrução estava sendo erguida. Sobre o concreto, uma pequena placa de bronze em forma de capacete foi instalada: "A coragem de proteger um camarada salva o exército." Um dos engenheiros que a instalava sorriu e disse: "Com uma frase dessas, ninguém vai ter coragem de fazer besteira aqui." Ao seu lado, um recruta assentiu. A geração que se lembrava da sombra da violência e a geração que aprenderia sobre ela apenas como história estavam lado a lado. Naquela tarde, Lucas finalmente recebeu a divisa de soldado de primeira classe. Após a cerimônia, o general Valério o chamou e disse: "Parabéns pela promoção. Mas você tem uma missão maior que a patente. Prove todos os dias com suas ações que este monumento não desaparecerá." Em vez de uma continência, Lucas colocou o punho no peito. O pesadelo que o assombrava não o fazia mais tremer. Em vez disso, a palavra camarada pulsava forte como seu coração. Ao entardecer, Arthur esperava pelo neto no final da estrada do quartel. Quando o som do toque de recolher da banda militar flutuou ao vento, os olhos do velho general se encheram de lágrimas. "Vovô,
Eu sobrevivi graças a você. Não, disse Arthur, balançando a cabeça e abraçando o ombro do neto. Sua voz salvou você e salvou seus companheiros. O pequeno capacete que eu ajudei a erguer brilha mais do que as estrelas que deixei para trás no exército. O aprendizado da história, a verdadeira patente não vem do poder, mas da responsabilidade. Depois que as 2 estrelas se apagaram, uma pequena medalha salvou o exército. O silêncio diante da violência é cumplicidade. A voz de um soldado que ergueu a cabeça abriu inúmeras bocas que estavam firmemente fechadas. A coragem é contagiante. Um passo à frente foi seguido por um segundo e um terceiro camarada. Um soldado existe para proteger seu companheiro. A vitória na batalha para proteger quem está ao seu lado deve vir antes da guerra contra o inimigo externo. A ferida deixa uma cicatriz, mas a cura é uma escolha. Quando o hematoma desaparece e em seu lugar é gravada a frase da união, só então a história é feita. E por fim, sob o monumento, uma pequena inscrição: não abandone a coragem.